Bom dia a todos, feliz sábado. Bom dia a todos que nos seguem também lá em casa. É uma maravilha podermos estar no início do novo ano, novamente aqui no primeiro sábado na casa do Senhor, com caras alegres que eu vejo aqui, apesar do frio. E olha, já podíamos ir para casa depois deste louvor que foi, já íamos com o coração quente e cheio do amor de Deus para casa. Mas pronto, é um novo ano, nós vamos iniciar mais uma nova tarefa, vamos iniciar novos projetos, novas coisas que temos na nossa mente. O que o ano que passou trouxe-nos seguramente coisas boas, trouxe-nos também seguramente coisas menos boas, foi mais trabalhoso, menos trabalhoso, mas já passou. E aquilo que fica no passado que nos possa servir para nosso ensino e para podermos, com a graça e com a ajuda de Deus, podermos fazer de outra maneira algumas das coisas que já fizemos, de acordo com a vontade de Deus. Mas o que é mais importante é nós pararmos e podermos refletir sobre aquilo que já passou, mas acima de tudo podemos refletir naquilo que a gente quer que este novo ano possa trazer-nos, que este novo ano possa ser na nossa vida. Portanto, o que a gente deve pensar é o que é que eu posso fazer este ano, com a ajuda de Deus, para que a minha vida seja diferente, para que a minha vida seja plena e para que ela possa ser de utilidade para aqueles que me rodeiam. Porque nós estamos aqui para servir. E por isso, nas nossas reflexões, devemos pensar como é que eu posso servir ao Senhor e servir àqueles que estão à minha volta. E sabem que há um texto na Bíblia que eu acho extraordinário. E esse texto é o texto que nos traz toda a esperança que nós possamos necessitar em qualquer momento da nossa vida. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lamentações 3, versículos 22 e 23. Lamentações 3, é difícil porque é um livro muito pequenino, 3, e vamos ler estes dois versículos, 22 e 23. Vamos só situar a altura em que estas palavras foram escritas por Jeremias. Foi mais ou menos por volta do ano 586 a.C., em que Jerusalém tinha sido tomada pelos assírios. E era um caos aquilo que o povo de Deus estava a viver. Tudo porque não tinham sido fiéis ao Senhor. Normalmente, quando eles se afastavam do Senhor, coisas más aconteciam na vida deles e foi o que aconteceu neste caso. E Jeremias diz, em 22 e 23, diz o seguinte. Ele fala aquilo que o Senhor lhe pediu para falar e diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se quando? Cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Este é um texto de esperança, é um texto que nos diz que, independentemente daquilo que possa estar a acontecer na nossa vida, o Senhor está sempre ao nosso lado e as suas misericórdias renovam-se todos os dias. E diz outra coisa, grande fidelidade. Este verso tem aqui algumas verdades que são fundamentais para nós hoje. A nossa vida não é fácil, como não foi fácil no tempo do povo de Deus. Mas hoje, em que nós iniciamos, há 2 dias atrás, um novo ano, na perspectiva de novos começos do novo ano, com todas as coisas que ele pode trazer, este texto é extraordinário. Porque mesmo apesar das nossas transgressões, apesar das nossas fraquezas, Deus continua a mostrar compaixão, Deus continua a mostrar o seu amor repetidamente. Todos os dias Ele mostra o seu amor. E diz que a sua misericórdia e o seu amor são inabaláveis. Irmãos, o que é que a gente precisa mais senão isto? Ter a certeza de um Deus que está sempre do nosso lado, independentemente daquilo que possa acontecer. Nas nossas derrotas, o Senhor está sempre pronto a dar-nos a mão, sempre a agir, perdoando-nos, restaurando-nos, e por isso nós devemos ter um sentimento de grande gratidão, de alegria, de dedicação e de renovação do nosso compromisso com Ele. Nestes novos 365 dias, que já gastámos 2, já estamos no terceiro, cada dia representa uma nova oportunidade para vivermos de acordo com o quê? Com os propósitos divinos, para podermos ser abençoados. E em cada manhã podemos escrever uma nova história. Eu vejo cada ano como 365 páginas em branco que nós vamos escrever dia a dia, com aquilo que vamos fazer.
E que essa escrita que nós vamos fazer diariamente possa ser de histórias de amor, de serviço e de fidelidade a Deus. Ellen White escreveu o seguinte: podemos estar certos de que não precisamos de penetrar nos céus para trazer Jesus até nós. Não precisamos de ir lá acima. Nem descer ao abismo para o trazer para cima. Pois ele acha-se onde? À nossa direita. E os seus olhos estão continuamente sobre nós. Devemos procurar sempre compreender o que o Senhor está muito perto de nós, para nos ser conselheiro e guia. Eis a única maneira por que podemos ter confiança para com Deus. Este texto está num livro que é Filhos e Filhas de Deus, na página 23. Bom, cada dia que nos é dado para nós vivermos, representa uma nova oportunidade para o fazermos de acordo com a vontade de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para estarmos com Deus, para aprendermos aquilo que é a sua vontade em relação a nós. E por isso nós temos que nos disponibilizar e predispor neste novo ano e sempre para podermos viver de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que Ele nos ensinou. Quando Jeremias afirma naquele texto que lemos há pouco que grande é a fidelidade do Senhor, mostra-nos um traço fundamental do caráter de Deus, que nos proporciona confiança perante os desafios que a vida nos vai trazendo sempre. A vida está repleta de lutas e provações. Nós sabemos que a nossa vida não é para ser fácil. No entanto, através da misericórdia e da fidelidade do Senhor, encontramos força para resistir. E é desta maneira que nós podemos encarar um novo ano com confiança, cientes de que Deus age e vai continuar a agir na nossa vida para nosso benefício e para a sua própria glória. Ellen White diz também num outro texto, na altura em que ela escreve este texto, ela tinha passado por, tinha sido uma assembleia geral, portanto, com os irmãos na altura, e estava um dia de tempestade terrível. E ela escreve isto, inspirada pelo Senhor, dizendo que quanto mais inclemente é o clima, maior a necessidade de obtermos o brilho da presença de Deus. Esta vida, no melhor dos casos, vejam o que ela diz, é apenas o inverno do cristão. E às vezes é mesmo isso. Os ventos frios do inverno, decepções, perdas, dor e angústia são a nossa porção aqui neste mundo. Mas as nossas esperanças não estão aqui. As nossas esperanças estão voltadas para o verão do cristão. Quando mudarmos de clima, deixaremos para trás todos os ventos invernais e as tempestades ferozes e seremos levados às mansões que Jesus foi preparar para aqueles que o amam. Está em Life Sketches de Ellen White, na página 239. Vejam o que ela aqui diz. Realmente aqui isto é um inverno, mas a gente vai para um verão maravilhoso, para as mansões celestiais que o Senhor está a preparar para cada um de nós. Começar o ano, nada melhor do que nós irmos à Bíblia procurar aqueles textos que nos dão indicações do Senhor. Quando nós começamos um novo ano, acho que devemos relembrar-nos daquilo que é o nosso propósito, daquilo que é o nosso objetivo. E nunca é demais nós relembrarmos aquilo que aconteceu no deserto, ao fim de 40 anos do povo de Deus peregrinar no deserto, Moisés, na sua velhice avançada, de voz trêmula, mas firme, ele vai fazer algo ao seu povo. Então o que é que ele faz? Ele vai relembrar a lei de Deus. Eles passaram 40 anos no deserto e durante esses 40 anos, aqueles que tinham vindo morreram. E durante esses 40 anos eles estiveram numa aprendizagem. Os mais novos tiveram que aprender. E agora Moisés vai relembrar, para que o povo não se esquecesse, daquilo que Deus escreveu com o seu próprio dedo, com a sua própria mão. Aquilo que é a base da nossa vida, que deve ser a base da nossa vida. E nós que estamos diante deste ano novo, pleno de oportunidades e desafios, nós queremos vivê-lo de acordo com a vontade do Pai, certo? Então vamos relembrar aquilo que é a sua vontade para a nossa vida. Foi isso que Moisés fez em relação ao seu povo. Relembrá-los daquilo que Deus escreveu com a sua mão, porque é o que é importante e é o essencial para nós podermos ser felizes nesta terra, sim, que é nesta que nós nos preparamos para depois irmos para o céu. Então vamos ao livro de Deuteronômio, vamos ao capítulo 5 e vamos lendo aquilo que, na altura, Moisés disse ao seu povo.
que ele relembrou ao povo de Deus. Deuteronômio 5, e vamos começar no versículo 7. E no versículo 7 temos, como vocês já sabem, o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses perante mim. Isto quer dizer, basicamente, que devemos ser leais a Deus. A lealdade é algo que deve ser um apanágio do cristão, porque essa é uma característica do Senhor. Lealdade é imprescindível em todos os relacionamentos que nós temos na nossa vida, com o Senhor e com aqueles que estão à nossa frente. E eu dou-vos o exemplo do casamento. O casamento é um relacionamento sério e no casamento há que haver lealdade. E no namoro também há que haver lealdade. Lealdade é imprescindível. E ao ver essa lealdade, há que haver exclusividade. Nós não escolhemos os pais, mas nós escolhemos a pessoa com quem vamos viver, com quem vamos partilhar a nossa vida. E quando a gente o faz, lealdade e exclusividade têm que ser permanentes. Deus quer ser o nosso único Senhor. Ele quer exclusividade. Ele quer a nossa lealdade total, inquestionável. E quer que a quem devotamos lealdade deve ser a Deus e deve ser com uma devoção completa, total. Dar primazia a Deus significa colocar de lado o quê? Qualquer ideia, interesse ou até pensamento que possa competir com Ele ou que diminua a sua soberania na nossa vida. Tudo aquilo que está acima de Deus deve ser eliminado da nossa vida. Quando começarmos realmente a viver desta forma, em que Deus está primeiro, não há nada que se sobreponha a Deus, então a ordem e a moral vão invadir a nossa própria vida e a paz vai tomar lugar no nosso coração, na nossa vida, e a angústia desaparece e a esperança vai afastar aquilo que tantos vivem, que é a depressão e o desespero. Mas a condição é esta. Temos que viver desta forma, sendo leais a Deus e dando-lhe a exclusividade na nossa vida. Ele está acima de tudo e de todos na nossa vida. Tem que ser assim, irmãos. Foi assim que o Senhor disse. Muitas pessoas, às vezes, esquecem-se disto e vão-se desdobrando com outras exclusividades, com outras lealdades. Mas agora eu faço uma pergunta. Porque é que este é o primeiro mandamento? Na Bíblia nada é por acaso. Tudo aquilo que Deus mandou escrever nada é por acaso. E os seus mandamentos, muito menos. Porque é que este é o primeiro mandamento? Já alguma vez pensaram nisso? Muitas pessoas que instintivamente acreditam na existência de Deus, e muitos acreditam, não alcançam o ponto de o tornar o quê? O número 1 na sua vida. Mas esta é a única posição que Deus pode ocupar se é realmente Deus. E é. E é por isso que este mandamento aparece em primeiro lugar, definir quem é Deus. Quem é que Ele tem que ser na nossa vida. Todos os outros mandamentos são importantes, mas são simplesmente regras morais e não têm mais poder do que milhares de boas ideias se não dermos a Deus o seu lugar. Vejam a importância deste primeiro mandamento. Se não tornarmos Deus o soberano e o Senhor das nossas vidas. A pergunta que eu tenho que fazer a mim própria, que nós temos que fazer a nós próprios, é muito simples, mas determina tudo na nossa vida. É: estarei eu disposta a conceder a Deus a sua verdadeira posição na minha vida? Que lhe pertence por direito como meu Deus criador e mantenedor? Estarei eu determinada a isso? Estarei eu disposta a conceder esta posição? Estarei eu disposta a colocá-lo em primeiro lugar? Estamos nós dispostos a colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos? É para a nossa reflexão, porque este é o ponto central do primeiro mandamento. E é por isso que ele é o primeiro. Primeiro definir quem é Deus, o que é que Ele tem que ser na nossa vida. Bom, em Deuteronômio 10:12, diz o seguinte, podemos ir um bocadinho à frente, estamos nesse livro, 10:12, vejam o que diz. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Deus está a dizer isso ao seu povo. Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus, como?
de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Estão a ver? Não é por acaso que Deus quer ser o único na nossa vida. Para guardar os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Ele está a fazer uma pergunta. Não é para isso que Deus quer que nós o tenhamos em exclusividade e em lealdade total. É para o nosso bem, queridos. Bom, Deuteronômio, vamos continuar no 5, versículo 8. No versículo 8 diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, agora já diz, o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço o quê? Misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja. Devemos adorar o Senhor da forma correta. A devoção ao Senhor está ligada à lealdade. A lealdade prescreve a necessidade de sermos fiéis ao Senhor. E a devoção prescreve a necessidade de oferecermos culto único e exclusivo a Deus. Apenas a Deus. Não é mais ninguém. Porque é que o segundo mandamento nos proíbe de fazermos um ídolo que represente o Senhor? Nós podíamos querer para... Nós somos de contacto, nós precisamos de ver, nós precisamos de tocar. São características do ser humano. Porque é que o Senhor não nos deixa fazer uma imagem dele? Sabem porquê? Porque não importa o tamanho, a beleza, as coisas com que cobrimos essa imagem. Porque tudo que a gente possa fazer, por mais belo que nos possa parecer, está a diminuir a verdadeira imagem do Senhor. Por isso não podemos fazer. Representá-lo como menor não pode ser, que é isso que a gente consegue fazer. Inevitavelmente, nessas situações, iríamos reduzir Deus a um conceito estritamente humano. Muito estreito, muito estreito. E este é o centro do problema. Uma pobre imagem mental de Deus é o pecado fundamental que o segundo mandamento tenta ajudar-nos a não fazer. O segundo mandamento é o complemento perfeito do primeiro. Por isso é que ele vem em segundo. As pessoas que tomarem a decisão de colocar Deus no centro da sua existência não vão permitir que nenhuma coisa criada ocupe o seu lugar de Criador. Nós não precisamos fazer imagens para termos o Criador ao nosso lado. Não precisamos. Porque não há nada que possamos fazer que possa ser minimamente parecido com Deus. Para os que cumprem os 2 primeiros mandamentos, a obediência aos restantes vai ser natural. Ou seja, se tivermos o Senhor como nosso Deus em exclusividade e em total lealdade, e se o adorarmos exclusivamente, sem imagens, sem nada, mas adorarmos pela fé, tudo o resto é fácil de cumprir. Vamos ver. Para os que cumprem os 2 primeiros mandamentos, a obediência aos restantes será completamente natural. Se amamos a Deus, Ele encontra-se no trono, e se Ele se encontra no trono da nossa vida, do nosso coração, o nosso coração irá transbordar também de amor pelos outros. Ou seja, aquilo que Deus está a dizer, amem-me a mim, incondicionalmente, amem-me a mim, de todo o vosso coração, de todo o vosso ser, porque se vocês o fizerem, sabem o que é que vai acontecer na vossa vida? Vocês vão transbordar esse amor para quem? Para aqueles que estão à vossa volta. É inquestionável. É assim que Deus funciona. Ele amou-nos primeiro, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele pôs em nós o amor para nós podermos dar esse amor àqueles que estão à nossa volta. Porque nós viemos para servir, para estarmos ao lado dos nossos irmãos e poder servi-los como o Senhor nos serviu e nos deu esse exemplo. Agora vamos ver. Muita paz têm os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Isto está em Salmo 119, 165. Muita paz têm os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Extraordinário. Bom, vamos ao 3º mandamento que está no versículo 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não deixará sem punição o que tomar o seu nome em vão. Ou seja, temos de ser reverentes. Reverência. Bom, aqui é algo que nós temos que falar com muita seriedade. Se os outros 2 mandamentos têm muito para nós refletirmos e pensarmos e decidirmos,
neste também, irmãos, porque nós temos que viver a reverência aqui onde estamos. Aqui. Temos de ser reverentes. Nós estamos na casa do Rei do Universo, na casa do Senhor. O primeiro, a reverência, leva-nos a que nós, perante a presença de Deus, porque Ele diz, onde 1 ou 2 estiverem reunidos, eu estarei no meio de vocês. Temos que estar reverentes porque Ele está no meio de nós e Ele não é igual a nós. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. O primeiro mandamento encoraja-nos a amar a Deus e colocá-lo no centro da nossa existência. O segundo clarifica ainda mais este conceito. Agora o terceiro, toma em consideração os 2 primeiros e diz-nos, o que é que tu vais fazer em relação a isso? Vais aceitar o convite do teu Pai, o convite que o teu Pai Celestial te fez? Vais colocá-lo no centro da tua existência, adotando o seu nome e o seu caráter. Nós estamos aqui a dizer que Deus quer que nós sejamos de acordo com o seu nome e o seu caráter. Ele deu-nos o seu nome. Filhos de Deus. O que é que vais fazer em relação a isso? A nossa resposta vai determinar se Ele poderá derramar nas nossas vidas bênçãos incontáveis ou não. Porque Ele diz que não deixará sem punição que tomar o seu nome em vão. Há aqui uma condição. Deus convida-nos a um relacionamento muito próximo com Ele, mas a um relacionamento de respeito. Deus é Deus. Deus é Deus. E não admite ser banalizado. Nós não podemos banalizar Deus. Por isso é que não podemos fazer uma imagem. Qualquer imagem, por mais maravilhosa que fizéssemos, era banal. E nós não podemos banalizar Deus. Ele é acessível a qualquer hora, em qualquer lugar. Ele está sempre ao nosso lado. Mas, lembremos, Ele é Deus e nós somos o quê? Criaturas dele. Ele é Deus. Nós somos as suas criaturas. Mas Ele está sempre ao nosso lado. A verdade é que Deus está ao nosso lado, mas não podemos tratar como um amigo especial, um amigão ou um colega. Não, não podemos. Porque Ele não é nada disso. Não é nenhum deles. Na nossa pequenez, apenas conseguimos ter uma noção da grandiosidade do nosso Deus. E é por isso que devemos lembrar-nos que a reverência não é uma alternativa. Não é uma opção. Não é, irmãos? Nós não temos opção de ser reverentes ou não. Nós temos que ser reverentes perante o nosso Deus. Quando dirigimos a Ele, quando apelamos a Ele, nós temos que ser reverentes. Nós temos que ser reverentes dentro do seu templo. É aqui que nós estamos hoje. Sabem porquê? Porque o templo é a casa de Deus. Na maneira como nos apresentamos, na maneira, aquilo que falamos, os temas de conversa que escolhemos, aqui no templo do Senhor, aqui na casa do Senhor, na maneira como estamos, nós não estamos num clube, nós estamos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Temos que ser reverentes, irmãos. Não nos podemos esquecer isso nunca. E às vezes esquecemos-nos. Temos de estar muito atentos a isso. Compete-nos a cada um de nós individualmente pensar, eu venho à casa do Senhor para o louvar, para o adorar, para lhe render toda a honra e glória e para reverentemente estar ao lado dele. Temos que ser reverentes nas orações que fazemos, irmãos. A oração é a maneira como nós falamos com Deus e nós não podemos falar com Deus de qualquer maneira. Temos de ser reverentes quando estudamos a Bíblia. Temos de ser reverentes porque o estudo da Bíblia é a maneira como Deus fala connosco. Também temos de ser reverentes quando estamos sós. Quando achamos que ninguém está a ver. Mas Deus está. Há que haver reverência também aí. Porque em tudo o que fazemos, Deus merece o nosso total respeito. Muito bem. Vamos passar ao 4º mandamento. E estamos a chegar ao último mandamento, que tem a ver com a nossa relação direta com o nosso Deus. E no 4º mandamento, que está a partir do versículo 12, diz: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem um animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Ora bem,
O dia de sábado é criado na semana da criação, é o 7º dia da criação. No 7º dia da criação, Adão e Eva estariam cansados. Não me parece, tinham acabado de ser criados, ainda não tinham feito nada de extraordinário. E Deus também não se cansa, mas Ele deu-lhes um dia para eles descansarem. A observância do descanso no sábado existe desde o princípio, hoje e para sempre, como uma celebração de quê? Da obra de criação do próprio Deus. O sábado é o memorial da criação. Como Adão, nós descansamos para mostrar que aceitamos esta realidade e confiamos na perfeita provisão de Deus pelo nosso bem-estar e a nossa realização. Foi para o nosso bem-estar e para a nossa realização que Deus criou este sábado, santificou, o preparou para nós, por amor a nós. Significa que repousamos confiantemente nas suas mãos, confiantemente na sua sabedoria, nos seus planos e na sua provisão para a nossa vida. Significa que nos entregamos completamente nas mãos do Senhor. Então, de uma forma muito profunda e significativa, o descanso no 7º dia é um ato de adoração. É isso que a gente vem fazer todos os sábados aqui. Vimos adorar ao Senhor com reverência. Descansando com Ele, declaramos perante todo o universo que o descanso do sábado é um sinal de relacionamento com Deus, baseado em quê? Na fé. É isso, baseado na fé. O sábado é o complemento e a garantia dos 3 primeiros mandamentos, que nos ordenam que adoremos a Deus e lhe demos o primeiro lugar na nossa vida. Agora vejam, perante o mundo e perante os outros, poderia ser possível manter os 3 primeiros mandamentos escondidos no nosso coração, certo? Temos de manter. O Senhor é o nosso Deus, nós não temos outros deuses e nós não tomamos o seu nome em vão. A gente pode esconder isso no nosso coração e ninguém saber que isso está no nosso coração. Observá-los de uma forma que não será imediatamente evidente para as outras pessoas. Também é possível. Poderíamos decidir interiormente honrar a Deus e torná-lo o primeiro na nossa vida. É perfeitamente possível que ninguém reparasse que até nem nos dobramos perante estátuas. Possível. Mas agora vejam o sábado. O sábado é o oposto. Olha o que é o sábado. Mas o mesmo não é verdade em relação ao sábado. Por ser imediatamente óbvio, é um anúncio público. Porque no sábado nós vemos publicamente adorar ao Senhor. Não podemos esconder que a gente guarda ao sábado, que a gente reverencia no sábado ao Senhor. Então, por ser imediatamente óbvio, é um anúncio público. Por ser esta a razão, porque a Escritura, deve ser por isto, que a Escritura diz que o sábado é um sinal da aliança entre Deus e o seu povo. E é isso que nos vai distinguir no tempo do fim. Vai ser o sábado. Vai ser o selo que nós vamos ter na nossa vida. É assim que vamos ser selados. Ezequiel 20, 12 e 20 diz que o sábado é um sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Bom, mas vejam, Deus deu-nos o sábado para descanso, para descansarmos das nossas tarefas. Em 6 dias farás toda a tua obra, mas ao 7º dia vais descansar, porque Deus sabe que nós precisamos de uma pausa. E a pausa que Ele nos propõe no 7º dia é ao lado dEle, como bálsamo para o nosso cansaço, para as nossas aflições, como ânimo para mais uma semana que vem a seguir, como alento, como alimento espiritual. Deus quer ter este encontro connosco ao sábado, um encontro muito especial, mais íntimo, mais profundo, para nos ajudar a reanimarmos-nos espiritualmente, fisicamente, ao seu lado, como um pai amoroso e carinhoso que Ele é com cada um de nós. E os sábados, quando são devidamente guardados, trazem-nos muitas bênçãos. Ora, vejamos. No sábado vamos desfrutar de relacionamentos, certo? Quando a gente vem aqui ao sábado, estamos uns com os outros. Provavelmente durante a semana não nos vemos sequer, nem nos ligamos uns aos outros porque estamos nas nossas tarefas. Mas ao sábado estamos aqui. O relacionamento entre irmãos e o relacionamento com Deus. E eu acho que é essencial, porque nós somos seres de relacionamentos. Nós precisamos do contacto uns com os outros, precisamos de conversar uns com os outros, estar uns com os outros. Portanto, no sábado podemos desfrutar destes relacionamentos. E até pode ser aqui na igreja, mas também quando nós vamos em missão, quando vamos para fora, relacionamentos com outras pessoas lá fora, que nós vamos contactar, a quem nós vamos levar livros, a quem nós vamos conversar, a quem nós vamos visitar.
são relacionamentos que nós necessitamos como seres sociais que Deus criou. O sábado ensina-nos o verdadeiro significado da vida, porque é um período durante o qual temos a oportunidade de relembrar o significado da vida, que o significado da nossa vida, que a essência da nossa vida, vem do nosso relacionamento com Deus. O sábado ensina-nos a sermos gratos. Sermos gratos porque é um período em que podemos refletir na alegria de sermos seres humanos criados por Deus e sermos gratos por aquilo que Ele já fez por nós e por aquilo que Ele promete fazer e que vai cumprir. O sábado oferece-nos descanso. Sim, descanso. É um convite a desacelerar, que nós andamos sempre muito acelerados. Ao sábado a gente tem que desacelerar. E ao desacelerar, permite-nos parar e ter tempo para valorizar a calma, para valorizar os tempos, que muitas vezes até podemos estar a sós no sábado. Portanto, ajuda-nos a descansar. Oferece-nos profundidade e solidez. Permite a oportunidade para a meditação, a contemplação da natureza e daquilo que Deus criou, a reflexão, que podem conduzir a uma vida mais significativa e mais sólida. Nós precisamos de pensar nas coisas, nós precisamos ter períodos em que estamos a fazê-lo. O sábado também nos cria e fortalece o senso da comunidade. Nós já falámos de adorar em família e com a comunidade, é uma maneira de quebrar o individualismo e a solidão. E acreditem que há muitos de nós que vivem muito solitários e, portanto, precisam disto também. E o sábado cria em nós o senso de pertença. Pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos que temos uma origem, que o nosso princípio está com Deus. Temos um propósito e temos um Criador. Portanto, o sábado fortalece a nossa autoestima e o sábado enfatiza não só a nossa origem, mas também o nosso futuro. Portanto, vamos guardar o sábado como deve ser. Deus estava a dizer aos seus filhos: vocês guardem o sábado de acordo com a minha vontade. Vamos para o próximo mandamento, que está no versículo 16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e que te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. A honra, aqui diz honra o teu pai e a tua mãe, a honra, tal como a adoração, é uma atitude que tem que vir de onde? Do nosso coração. Tem que vir do nosso coração, tem que ser sentida no mais profundo do nosso ser. Não se refere a uma ação, a uma coisa que a gente faz automaticamente em relação aos pais, mas antes ao modo como nós nos relacionamos com eles. Há bocado dissemos que o nosso companheiro ou a nossa companheira somos nós que escolhemos. Os nossos pais não. E independentemente da maneira como os nossos pais foram ou são, eles são os nossos pais e Deus diz: honrem o vosso pai e a vossa mãe. Vamos ler Provérbios 6, 20 e 22. Vamos a Provérbios, por favor, 6, 20 e 22. O que é que lá diz? Porque, filho meu... 20 a 22, sim. Andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Eu estou a ler isto mal, estou a ler mal. 20, aqui. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. E quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, te guardará, e quando acordares, falará contigo. Isto é o que o sábio Salomão escreveu. Ele está a descrever o quê? Uma atitude, um comportamento. Não está a descrever regras chatas, está a descrever aquilo que é uma atitude e um comportamento que devemos ter. Honrar os nossos pais significa que desejamos valorizar a sua imagem através da nossa própria imagem, tornando-os bem-sucedidos na sua tarefa de nos ajudar. Honrar os pais significa querer o bem deles, querer que eles se sintam bem e agir para que eles se sintam bem. Temos de fazer isso, são os nossos pais. Honrar os nossos pais significa ouvir também os conselhos deles. Honrar os nossos pais significa falar bem deles. Porque se não tivermos nada de bom para dizer, fiquemos calados. Fiquemos calados. Significa procurar maneiras de mostrar-lhes o nosso apreço, o nosso respeito,
A nossa admiração, o nosso amor, às vezes é por uma carta, uma mensagem, um cartão, um presentinho, um telefonema, um abraço, um beijo, às vezes até por uma declaração de amor. Quantas vezes nós, mais pequeninos e já adultos, fazemos declarações de amor aos nossos pais porque os amamos profundamente, porque eles são muito importantes na nossa vida. Eu acho que nenhum de nós se lembra aqui do primeiro beijo que o pai e a mãe nos deram. Éramos demasiado pequeninos para termos essa lembrança. Mas provavelmente lembramos do último que demos, certo? E que eles nos deram. Olha, eu lembro-me, mas sabem, a lembrança que eu tenho do último beijo que eu dei aos meus pais, já eles dormiam no Senhor. Por isso, quem tem os pais aqui, honre os seus pais, dê-lhe carinho, dê-lhe amor e diga-lhes quanto gosta deles. Nenhum de nós os escolheu, mas todos nós temos que os amar e acarinhar profundamente. Próximo mandamento, próxima lei do amor de Deus. Não matarás. Temos que respeitar a vida, porque a vida, quem a dá, é Deus. E nós não temos o direito de tirar aquilo que não é nosso. Não temos o direito de tirar a vida. As palavras que Cristo se referiu neste sexto mandamento estão em Mateus 5, vamos a Mateus 5, 21 a 22. Mateus 5, 21 e 22. Jesus diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Mas vejam o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Não é só o ato. Jesus aqui foi explícito. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando alguém nos provoca, se nós não conseguirmos dominar e controlar os nossos sentimentos, os nossos atos, a única diferença que nós vamos ter em relação àqueles que são assassinos é o tamanho. É porque o tamanho, eu explico-vos. Um gatinho, como aqueles que vêm aqui comer, pequenino, e um tigre. A sua natureza é a mesma, são felinos. Qual é a diferença deles? Tamanho. Se nós fôssemos pequeninos, que nem ratinhos ou passarinhos, junto do gato doméstico, a diferença de tamanho iria fazer o mesmo que eles iriam fazer exatamente o que fazem na natureza, caçar-nos. Portanto, aqui o que Jesus está a dizer, atenção, que não é só o ato, é o que está por trás também do ato. Portanto, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós sentimos. Este sexto mandamento envolve todos os aspectos da nossa relação com o próximo. Tem muito a ver com o nosso... E lembra-nos que nós, para além de respeitarmos a vida, não apenas não matando, mas temos que respeitá-la, fazendo com que a minha vida e a vida dos outros sejam de qualidade. Temos que fazer ao contrário. Há uma história que eu li há muito tempo atrás de uma senhora cujo filho foi violentamente agredido e morto por um gangue. E ela estava na sua casa e presenciou a morte do seu filho. E viu quem é que o tinha morto. Estes indivíduos, eram rapazes da idade dele, foram presos. E um deles, que foi o que efetivamente matou o filho, que lhe deu um tiro e que o matou, ficou numa prisão perto da casa onde essa senhora morava. E ela passou a ir lá todas as semanas ter com ele. Todas as semanas ela ia visitá-lo. E o rapaz ficava, imagina, ele tinha morto o único filho dela. Ficava constrangido, mas aceitava, porque ela levava-lhe coisas e ela conversava com ele. Até que um dia ele perdeu a coisa e perguntou: porquê é que a senhora faz isto comigo? E ela disse-me: porque faça o que fizer, o meu filho não vai voltar. E eu agora tenho a oportunidade de te ajudar a ti a ter uma vida diferente. O rapaz cumpriu a sua pena e no final ela adotou-o como filho. É isto que Jesus está a dizer. Esta é a postura. Nós viemos para servir. Porquê é que nós devemos tratar o outro com respeito?
Porque é que nós temos que ser bondosos, como esta senhora foi com aquele que matou o seu único filho? Sabem porquê? Porque Deus é respeitoso e bondoso connosco. Porque é assim que Deus é connosco. E é com Ele que nós temos que aprender. Romanos 5,5 diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É este amor que Deus derrama no nosso coração que nós devemos pôr em prática. O amor de Deus, com o seu fino trato, é para todos nós, mesmo que nós não o mereçamos. E é por isso que Ele exige que nós tratemos o próximo à altura do fino trato com que Ele nos trata a nós. Vejam que há uma palavra no texto que está em Mateus 7,12. Vamos a Mateus, já estávamos lá, 7,12. Há lá uma palavra que faz toda a diferença. 7,12. Onde é que está 12? Está aqui. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Aqui diz, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também a vós. O portanto é conclusão. Está a concluir. Tudo o que vós quereis que vos façam a vocês, façam aos outros. É assim que Jesus fez. Porquê é que devemos ser bondosos com os outros? Porque Deus é bom para nós. E assim como Cristo vos perdoou, nós temos que fazer também aos outros. Não podemos tirar a vida aos outros. Temos que acarinhar a vida dos outros e ajudar os outros. Depois veio o mandamento seguinte, que é: não adulterarás. Sejamos puros, é o que isto quer dizer. E diz que então o Senhor fez cair no sono. E está em Gênesis 2, 21 a 24, há um texto que nos dá para percebermos o que é isto, não adulterarás. Não é só adulterar no casamento. Vai um pouco para além disso. Então o Senhor Deus fez cair em sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a até Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma única carne. Deus concebeu, desde o início, e criou a união sexual. E fez isso para que ela constituísse um instrumento poderoso de identificação e ligação entre as pessoas. Jesus, em Mateus 19, 4 a 6, diz assim: ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma única carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separe. Jesus está aqui também a fundamentar este mandamento naquilo que é a pureza do sentimento, da união, e também da pureza sexual. Para os casados, pureza sexual é fidelidade e respeito para com o seu cônjuge. Para os solteiros, a pureza sexual é manter-se longe do ato ou de qualquer forma de sexo. É isto que Deus quer das pessoas. Volto a dizer, a pessoa com quem nós estamos, nós é que escolhemos. Não há razão para depois arranjarmos desculpas. Portanto, volto a dizer que Deus ajuntou e deu referiu-se a esta função de ligação e de intimidade física como um processo e um instrumento poderoso de identificação e de ligação. Deus não se esquece de nada, Ele quer o nosso bem-estar e quer que sejamos felizes uns com os outros, formando famílias felizes e famílias em que há pureza, de sentimento e a pureza na união. Depois vem mais um mandamento: não furtarás, em que Deus diz que tem que ser honestos. Vejam que Deus vai dizendo quais são as características que cada um de nós tem que ter. Já viram? As dele e agora as nossas. Agora diz assim: sejamos honestos. Há bocado dizia, sejam puros. Agora, sejam honestos. No 8º mandamento, Deus proíbe não somente o furto e o roubo, que as autoridades punem, mas classifica do roubo também outros artifícios. Não é só o ato de tirar. Há outras formas de roubar, certo? Nós todos sabemos disso. Artifícios e esquemas ilegais, imorais alguns, pelos quais, normalmente, o que a gente tenta fazer é apropriar-nos daquilo que não é nosso,
que é dos outros. Então, alguns exemplos destas artes que os seres humanos são peritos. Sobre faturação, plágio, desleixo no trabalho, sim. Quando a gente não faz aquilo que nos compete no trabalho, estamos a roubar. Desperdícios, quando a gente desperdiça aquilo que Deus nos dá. Manipulação da informação, promessas não cumpridas e continua até uma que nos diz respeito a nós, que é a retenção dos dízimos. Sim, a retenção dos dízimos é roubar, não ao homem, mas ao Senhor. Numa das suas mais belas e impressionantes citações, Ellen White desafia-nos a viver de uma forma transparente e honesta. Olha o que ela diz assim. Vocês conhecem este texto, a maior necessidade no mundo é de homens e mulheres que não se comprem nem se vendam. Homens e mulheres que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens e mulheres que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens e mulheres cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens e mulheres que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. É isto que Deus espera de nós. Vamos para o próximo mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Deus está a dizer, sejam verdadeiros, por favor. Um sacerdote anglicano, que se chamava Joseph Fletcher, formulou um sistema ético que iria legitimar as mentiras mais convencionais. No seu famoso livro que se chama Situation Ethics, Fletcher ensinou que a ação correta em qualquer caso depende da situação. E ele defende que até uma mentira colossal pode justificar-se se o motivo é justo. Bom, desde que seja por motivo justo, podemos mandar umas galguitas de vez em quando, umas mentirinhas de vez em quando. É fácil de entender que quem lê isto, oh, maravilha das maravilhas, já tenho aqui justificação para algumas das situações em que eu até já estive. As adaptações de Fletcher tornaram a mentira socialmente aceitável e muitos passaram a considerá-la até essencial. Vejam como o inimigo trabalha. Mas a Bíblia, naturalmente, está completamente contra esta ética escorregadia. O rei Salomão disse, em Provérbios 12, 22, que os lábios mentirosos são quê? Abomináveis ao Senhor. E o apóstolo João afirma categoricamente que aqueles que contam mentiras não entrarão na terra, na Nova Jerusalém, e não terão a vida eterna. Ou seja, os mentirosos não vão para o céu. Então, porquê é que a Bíblia insiste tanto para que a verdade seja dita? Olha, muito simples. A mentira destrói a liberdade e a dignidade das vítimas. É verdade. Quantas pessoas, olha, ainda hoje na escola sabatina tínhamos o exemplo de um pastor adventista que foi preso por mentiras que foram ditas a seu respeito. Destrói a dignidade das vítimas. A mentira danifica a liberdade individual da própria pessoa que mente. A mentira destrói a confiança. A mentira destrói a autoestima do que mente. E a mentira destrói o nosso relacionamento com Deus. Os primeiros cristãos, tal como aquele pouco que vai caminhar nos últimos dias ao encontro do Cordeiro, compreenderam o sentido deste nono mandamento. E para eles, não dizer falso testemunho significa dar um testemunho destemido quanto à verdade. Temos de ser destemidos quando a verdade está em causa. Estes são os dignos seguidores de Jesus, em que Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Último mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, Deus está a dizer, vivam contentes e gratos com aquilo que têm. O desejo desmedido de querer as coisas não tem limites. Porque é algo que está na imaginação da pessoa. No entanto, embora os nossos desejos possam ser ilimitados, os nossos sonhos possam ser ilimitados, a realidade e a capacidade de possuí-los é completamente diferente. E aí repousa a loucura de querer mais do que se pode. Por isso, Deus adverte que não cobicem a casa do próximo, nem a sua esposa, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, por aí fora.
Não ponham o coração em nada que pertence a quem? Ao próximo. É deles, não é nosso. Não temos que estar preocupados com isso. Cobiçar significa colocar a nossa devoção em coisas, seja dinheiro, casas, carros, fama, no que for. E transformá-las em quê? No centro da nossa existência, num Deus. Estão a ver? Crendo que são o fundamento sobre o qual construímos a nossa felicidade. Loucura! Não é nada disto que nos traz a nossa felicidade. Não são as coisas deste mundo que nos trazem a nossa felicidade. Loucura! Para o cobiçoso, as coisas tornam-se mais importantes do que as pessoas e as suas necessidades. O cobiçoso nunca está satisfeito. Nunca lhe chega. Quer sempre mais, mais, mais. Para ele, o muito é ainda muito pouco. A cobiça é o amor fora da proporção, fora do equilíbrio e fora do lugar. Então, qual é o melhor remédio para a cobiça? Ou contra a cobiça? É a gratidão. Estarmos gratos com aquilo que Deus já nos deu. Já nos deu tanto, irmãos. Tanto. Eu posso não ter o carro último modelo. Tenho um carro com 17 ou 18 anos. Já nem sei quantos anos é que ele tem. 17 ou 18 anos. Fantástico. Ele anda sempre, traz toda a gente para a igreja, leva as pessoas da igreja. Olha, é fantástico. Carrega compras da Adra, carrega tudo. Olha, para que é que eu quero mais? Para depois não dizer aos irmãos, não te levo porque me vais sujar o carro. É? Carro novo? Não, mas põe o pé, suja-me os tapetes. Estão a ver o que é que eu estou a falar? Irmãos, o melhor remédio contra a cobiça é a gratidão. Uma pessoa grata tende a desfrutar do que já conquistou e fica feliz com o que já recebeu. Uma pessoa grata entende que realmente o que importa não é o que se tem, mas o que se faz com o que já se tem. O qual tem estado, e é uma pessoa que o estado de espírito é um estado de espírito de gratidão, não querer mais, mas viver com o que tem. A gente costuma dizer pobrezinho, mas feliz. Não é bem assim, também não é preciso ir a um lado ou outro, mas não devemos estar a querer mais do que aquilo que nos é necessário, porque muitas vezes aquilo que cobiçamos não nos faz falta nenhuma. Não faz. Não precisamos. Bom, conclusão. O que é que Deus quer de nós? O que é que Deus levou Moisés a relembrar estas normas todas? Levou a relembrar estes mandamentos, porque no fundo o que Deus está a dizer é assim, meus filhos, olha, eu sou assim. E eu quero que vocês possam ser desta maneira, porque é a maneira que vos vai tornar felizes. É a maneira de viver que vos vai dar um futuro. E não é um futuro de 80 anos ou menos aqui nesta terra. É um futuro para toda a eternidade. Então, somente vocês compreendam como é que deve ser. Então, em Jeremias 31, 33, olha o que aqui diz Jeremias. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, olha o que Deus quer, e a escreverei aonde? No seu coração. E o que é que depois diz? É isto que eu quero. Esta é a frase com que eu quero acabar. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Eu quero ser do povo do Senhor, porque ele é o meu Deus. Vimos as regras da lei do amor. Os 10 mandamentos são regras da lei de amor. Elas foram escritas por Deus. Não foi nenhum homem que escreveu, foi Deus que escreveu pelo amor que Ele tem por nós. O final do versículo que lemos diz, eu serei o seu Deus e Ele será o meu. E isto é o que define a verdadeira religião, cujo centro não está em regras, não são as regras, é o relacionamento que Deus quer ter connosco. É isso que Ele quer. Ele não quer mais nada senão ter um relacionamento profundo e maravilhoso connosco. E encontra o seu centro não em nós e no nosso comportamento, mas sim em Deus e no seu eterno mundo. Os 10 mandamentos tornam-se, tal como Deus tinha a intenção, princípios sagrados, criados para ajudar a evitar erros insensatos e sofrimento sem fim. Eles são realmente o quê? A lei da liberdade. É verdade. Bom, neste ano no Vinha em Folha, com a certeza de que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs, com o relembrar daquilo que é esta lei de amor que Deus deixou para cada um de nós, para que possamos viver felizes ao seu lado e uns com os outros, a minha oração e o meu desejo é que nunca nos esqueçamos que as misericórdias do Senhor se renovam diariamente e que até hoje o Senhor nunca nos faltou.
possamos colocar nas suas mãos todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, para que Ele assine por baixo e eles se concretizem para a nossa felicidade e para a felicidade também do Senhor. Irmãos, temos todas as oportunidades de ser felizes, temos todas as oportunidades e o direito de ser felizes, porque foi para isso que Deus nos criou. Que possamos ser felizes à maneira de Deus, porque é a única que traz a verdadeira felicidade. Amém.